Já aconteceu contigo de você estar falando inglês e de repente você trava, você não consegue mais falar, você não consegue mais se comunicar? Ou então só de você pensar na frase falar em inglês, você já trava automaticamente? Isso acontece com muita gente e tem solução, que é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Hello everybody, welcome to Magical English Life. It's me, Thiago. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para não travar no inglês é o seguinte: não tenha medo de errar. Mas como assim, Thiago, não tem medo de errar? É você saber o seguinte: quando você vai estar aprendendo qualquer idioma, o erro, ele faz parte do aprendizado. Você precisa errar para você saber exatamente o que você tem que melhorar e você continua falando. Então, quando você for pensar, eu vou falar inglês, então fala assim, ó: eu vou errar muita coisa em inglês, mas eu vou falar. Quando você já pensa exatamente nessa forma, eu vou errar, mas eu vou falar do jeito que eu conseguir, você realmente vai estar se comunicando melhor, falando melhor e se expressando muito melhor. E fica tranquilo, porque você, como não é nativo na língua, você não é obrigado a saber tudo. Você quer se comunicar naquele idioma. Então, os nativos, eles vão ajudar você a você falar melhor. Então, se você já tem isso na tua cabeça, pode ter certeza, vai ser muito mais fácil. A segunda coisa que você tem que fazer é um exercício básico de listen and repeat. A gente tem até uma técnica dentro do inglês que a gente chama de parroting, que é imitar exatamente um papagaio, da gente ficar ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. E isso ajuda muito a ganhar confiança na hora de você falar. Então, tem exercícios que a gente chama de drills, que é você, por exemplo, repetir frases como I am a student, I am a student, I am a student. Aí você troca he is a student, he is a student. She is a student, she is a student. Então é importante você ficar repetindo várias e várias vezes determinados tipos de frase para você criar literalmente um exercício de memória, para você ir memorizando. Forma que você for memorizar, você vai conseguir lembrar das frases exatamente como elas têm que ser montadas e fica muito mais fácil na hora de você se comunicar. E aí você vai ter menos medo de cometer algum erro. Já com essas duas dicas, tá? A terceira dica que eu tenho para dar para você é o seguinte: para de se comparar aos outros. Muitos alunos, eles comentam assim: mas eu não vou conseguir falar que nem fulano, que nem ciclano, que nem o Thiago lá da Magical English Life. Não se compare a ninguém. Você é você e você tem o seu tempo. Tem a sua jornada para você poder cumprir. Você jamais tem que se comparar porque o Thiago fala muito melhor do que eu. Não tem comparação, gente. Você tá começando. Você está aprendendo ainda, você está no estado de aprendizagem. Então você vai cometer erros, você vai precisar repetir bastante e você não pode se comparar porque você está começando. Você não pode achar que o seu inglês tem que ser igual a uma pessoa que fala há 20, 30 anos, que está estudando isso há vários e vários anos, ou uma pessoa que estuda, ouve todo santo dia. Você não pode se comparar. A única coisa que você tem que se comparar é a você mesmo. Então você só vai comparar: eu antes eu não sabia nada de inglês, hoje eu sei alguma coisa, hoje eu já consigo falar. A única comparação é você mesmo. É você e você ali e pronto, e acabou. Então não se compara aos outros. Conheça palavras e frases-chave. Mas como assim, Thiago? É você saber palavras do tipo assim: I'm sorry, can you repeat please? I didn't understand that. Can you say it again? Então, quando você fala esses tipos de palavras, de frases-chave, ou então palavras que gerem algum tipo de comunicação: what's this? What's that? Who are you? E etc. Você está utilizando frases básicas, mas você está gerando a comunicação. E aí você consegue praticar não só você falar, como você também entender a resposta. Então fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de você comunicar. E aí você, naturalmente fazendo isso, você vai ter menos chances de acontecer esse travamento. Então vai ficar realmente muito mais fácil de você falar e de você se comunicar. A quinta dica que eu dou pra você é a seguinte: diga a verdade, fale que você não entendeu. Eu sei que muita gente fica comigo: eu tenho que admitir que eu tô errando, que eu tô falando errado. A melhor coisa que você pode fazer é você falar que você cometeu um erro. Então, teve algumas vezes que eu já falava inglês e eu troquei ali o nome, mas assim eu falei: I'm sorry,
I made a mistake. I didn't know. E as pessoas, no, that's fine. As pessoas não ligam para que você cometa o erro, desde que você peça desculpas porque você não sabe. Então você precisa ter a sinceridade, ter a humildade de admitir que você errou. Porque as pessoas, elas querem ajudar aqueles que não sabem falar o idioma. Então, se você está cometendo erro, naturalmente as pessoas vão te falar o nome daquele objeto, a pronúncia daquele objeto, vão te indicar o como você tem que fazer. Muitas vezes vão te mostrar até um desenho, usar o celular. Nem que seja fazer um desenho no mapa, eles vão fazer. Então, não tenha medo, seja sincero, diga que errou, que não sabe, que isso vai te ajudar e muito na hora de você aprender. Uma coisa que vai te ajudar muito é prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Então, se você está, por exemplo, viajando e você está ali almoçando, comendo alguma coisa, começa a prestar atenção em o que as pessoas estão falando. Começa a ouvir e reparar assim, mesmo que você não entenda tudo, começa a ver como é que as pessoas têm a expressão corporal, como é que elas se posicionam na hora de falar, qual o tipo de distância que a pessoa toma na hora de fazer uma pergunta, qual é o tipo de postura que ela tem que fazer, porque isso te dá também confiança em saber como é que uma pessoa se comporta. Eu faço muito isso toda vez que eu tenho a oportunidade de viajar antes do que está acontecendo com a gente agora, eu observo muito isso. Eu vejo como no caso, os falantes de língua inglesa, eles se comportam. Eles falam com as outras pessoas. Até o jeito de pedir um café, eu reparo. Porque isso é o que vai fazer com que eu traga para o meu aluno a situação mais real possível. Que é o que eu gosto de fazer aqui com vocês também. Eu gosto de trazer exatamente o que eles estão falando, como eles estão falando e o que eles pedem, pelo amor de Deus, para que a gente ensine para as pessoas. Perder esse tipo de medo. Então, uma coisa que vai ajudar é você olhar em volta e perceber como as pessoas estão falando, como elas dão entonação, como elas falam, como elas cumprimentam as outras pessoas, desconhecidas, amigas. Então, quando você repara nisso, você passa a ver que as pessoas não são diferentes tanto de mim ou de você que está aí me assistindo. Então isso vai te ajudar muito a você não travar. Converse com pessoas que te dão segurança. Então, tipo assim, se você vai treinar inglês, se você quer praticar inglês, você tem que conversar com pessoas que falem inglês também, mas pessoas que te deixem à vontade para você poder praticar inglês. Então você pode ter um amigo que já fale já inglês, que tem um inglês mais avançado que você, que não se importe que você está falando certo, se está falando errado, mas que você pratique. Ou até mesmo aqui comigo, quando vocês estão vendo os meus vídeos, que vocês usem os meus vídeos e imagine que vocês estão conversando comigo, batendo papo em inglês, conversando comigo, que eu estou puxando assunto com vocês. Isso vai dar segurança na hora de vocês falarem e vocês vão ficar mais à vontade e vocês não vão ter o travamento na hora de você se comunicar, então vai ficar bem mais fácil. Uma dica que eu já dei aqui, em outros vídeos aqui do canal, mas que também ajuda muito, é você ler texto em voz alta. Então é você pegar um texto na sua frente, seja num papel, seja no tablet, seja no smartphone, e você começar a ler, porque esse tipo de exercício não só vai te ensinar a você pronunciar as palavras corretamente, como também vai te ensinar a se ouvir falando inglês. Então você vai começar a perceber como é que a sua boca mexe, como seus músculos começam a se movimentar quando você está falando uma língua estrangeira, e aí você vai começar a se ouvir. Isso é muito importante para N coisas, mas principalmente para você se autocorrigir. Então você consegue se corrigir, consegue ouvir assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, não, eu pronunciei essa palavra errado, não, tem que mudar esse tipo de coisa. Então isso você consegue fazer. Então se você seguir todas essas dicas que eu tô dando para vocês, eu duvido que vocês vão ter travamentos de novo. Ou se tiver um medo, vocês não vão ter mais medo, vão achar natural, vão continuar brincando e vocês vão vendo que isso vai sumir conforme o tempo, até que chegue a um ponto que isso seja literalmente instinto. Agora eu quero saber de você. Você já seguiu alguma dessas dicas? Te ajudou? Quer aprender mais dicas do que essa? Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Você já teve alguma situação dessa? Alguma vez? Você já travou? Já congelou? Como é que foi isso? Conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber da sua opinião. E eu peço uma única coisa para vocês. Se você realmente gostou desse conteúdo, gostou de todo o trabalho que a gente faz aqui da Magical English Life, eu peço para que você deixe o seu like,
porque isso ajuda muito na hora da gente criar os vídeos, ter mais motivação para poder editar, porque tudo que a gente faz aqui dá um trabalhão danado para poder fazer essas edições, para poder criar os temas dos vídeos, leva muito tempo de pesquisa, então a única coisa que eu peço é que você deixe o seu like. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!